Rapaz, então é verdade. É verdade mesmo. Refutaram o Mário Ferreira dos Santos. Bom, eu não sei se você ficou sabendo que recentemente, nessa bolha intelectual, viralizou um indivíduo, o senhor André Henrique Rodrigues, que afirma ter refutado, afirma ter destruído, dizimado, reduzido ao pó a filosofia concreta. E, gente, embora debates de internet tenham me deixado muito desgostoso, muito desinteressado nos últimos anos, eu resolvi vir aqui. Eu resolvi vir aqui analisar a tal demolição da, das ideias do nosso filósofo brasileiro. Afinal, para todo mundo que estuda e que é brasileiro, eu imagino que essa seja uma questão extremamente importante, porque se alguém realmente demoliu a filosofia concreta, é importante que nós todos estejamos cientes. Então, sem mais delongas, vamos começar a leitura do texto do senhor André e ver se a promessa se cumpriu. Tornei pública uma exposição em vídeo denominada Mário Ferreira dos Santos, um desastre filosófico, na qual faço considerações críticas ao filósofo brasileiro, com foco no denominado ponto arquimédico da obra Filosofia Concreta. A esta publicação se seguia uma série de incompreensões e críticas infundadas, fruto, sobretudo, do desconhecimento temático vinda de espectadores os mais variados. Para enterrar de vez a questão e explicitar detidamente o que estava implícito e subentendido na exposição oral, a qual só é acompanhada na íntegra, a rigor, por quem tem formação filosófica adequada, achei por bem fazer digressões por escrito de forma detalhada. Pois muito bem, eu tenho duas perguntas aqui para o senhor André, e a primeira é a seguinte: se o senhor André só se considera compreendido por alguém que concorda com ele. A segunda pergunta é que se alguém realmente capacitado para entender o texto dele, para entender os argumentos dele, provar que foi ele que não entendeu o tema que está tratando, se ele vai ser fiel ao próprio argumento e confessar em público que é ele que não tem informação filosófica adequada. Então, ficam aí as duas questões. Olha só, talvez interesse a vocês, embora não tenha assim tanto a ver com o tema, mas nos ajuda a entender melhor quem é o nosso interlocutor. O senhor André, ele tem um outro texto em seu Substack chamado De Errore em Doctrina Católica. E, assim, é um título que promete, né? Mas venhamos admitir que a escolha de palavras aí talvez tenha ficado um pouco ambígua, né? Porque parece que o senhor André ele não tinha ali se decidido se ele ia usar o ablativo ou o genitivo, e daí ficou um negócio um tanto confuso, né? Bom, só pelo título não dá para saber se ele vai dissertar sobre a natureza do erro na doutrina católica, ou seja, o que a doutrina católica afirma sobre o que é erro, ou se ele achou um erro na doutrina católica e vai contar pra gente. Né? Essa hipótese, inclusive, ela é muito reconfortante, porque imagine, né? Um negócio que afeta tantos bilhões de pessoas, né? Se alguém achou um erro ali, eu acho importante que essa pessoa divulgue, né? Conte pra gente, nos ajude, nos ilumine, para que a gente não permaneça no erro. Né? Então, ainda bem que alguém teve a ousadia de escrever um texto no Substack informando ao mundo sobre o erro da doutrina católica. Bom, o subtítulo do texto é Disputa filosófica sobre a, entre parênteses, inconsistência da dogmática católica. Né? E aí, mais uma vez, né? Acho que o senhor André ele deve conhecer técnicas de PNL, porque nem pelo título, nem pelo subtítulo, porque você pode ler consistência ou você pode ler inconsistência, você sabe, afinal, do que ele vai falar. Né? Então você tem que ler o texto. E o texto é interessantíssimo, rapaz, porque olha só, o texto inteiro, o senhor André imita o estilo da Suma Teológica. Né? Tá cheio de sede contra, de respôncio, não é verdade? Então, assim, uma coisa que o senhor André quis avisar logo de início para os seus leitores é que ele é alguém que conhece o estilo sumulista, né, da filosofia medieval. Então, uma coisa que seus leitores não podem afirmar sobre ele é que ele não conhece aqueles tratados medievais, né, de sumas. Afinal, ele consegue usar o mesmo estilo. Né?
E veja que ele faz isso apesar dos riscos, né? Apesar dos riscos, porque pode ser que alguém achasse isso um tanto pedante, né? Visto que o texto conclui que há erros na doutrina católica, você utilizar um estilo de exposição que foi consagrado por filósofos católicos pode soar um tanto pretensioso, né? Um tanto presumido. Mas, para você que não tem tempo de ler um texto tão grande, quem sabe alguém que não tem formação filosófica adequada, a gente pode ler aqui a conclusão. E a conclusão do texto do Sr. André é a seguinte: em última análise, e no limite, o reconhecimento do erro na doutrina católica está subordinado a uma escolha fundamental de pressupostos e a uma decisão por uma ideia específica de Deus. Se aceitar um Deus que está moralmente justificado a matar, inclusive crianças e bebês, deve-se escolher a posição católica tradicional em sua coerência dogmática. Agora, se tal concepção não for moral e filosoficamente aceitável, impõe-se, por rigor de coerência, abandonar o catolicismo como um sistema falso, que cada um julgue e decida conforme a própria consciência. A conclusão desse autor é clara, e está publicamente consignada nessa disputa filosófica. Assim, eu sinceramente achei esse texto muito interessante. Eu não sei se quando o texto terminou, o senhor André olhou assim para o texto. Puxa vida, fui eu. Fui eu que escrevi esse texto aqui. Bom, e se. Eu não julgo. Eu não julgo. Né? O senhor André pode ter se deixado ali levar por um pequeno momento de fraqueza e ele se convenceu. Olha só. Ele se convenceu do auge da sua poltrona cor de café, armado com um teclado mecânico, que ele é um adversário, que ele é um opositor, que ele é um disputante contra a doutrina católica. 2000 anos de conhecimento estão sob risco iminente porque o senhor André decidiu publicar um texto no seu Substack, uma longa dissertação dialética com um total de 3 curtidas, provando a inconsistência católica. Mas veja que o homem pode ser tudo, menos lhe faltar a caridade. Porque pode ser que você não tenha a formação filosófica adequada para ler o texto dele por inteiro, né? A longa dissertação tão bem escrita. Então ele tem um resumo aqui pra gente. Né? Para você que é mais simples, para você que está no começo da vida de estudos, o senhor André ele resumiu a opinião dele sobre a doutrina católica. A suma do catolicismo num exemplo. Uma virulenta, frenética e absolutamente inflexível atuação anti-aborto, coexistindo com a doutrina de que bebês e crianças mortas sem o batismo estão eternamente excluídas do paraíso celeste e, segundo Santo Agostinho, sofrendo penas suaves. Bom, desconsiderando aqui os adjetivos, o senhor André está certo em dizer que nós, católicos, somos contra o aborto. E ele também está certo em dizer que você pode, como um católico, dentro da doutrina católica, defender a posição do limbo e das penas suaves. Agora, o que o senhor André não contou para você, e eu vou contar, é que você pode defender também de dentro da doutrina católica outras posições. Né? Isso acaba sendo uma impressão de quem está de fora ou de quem conheceu apenas o superficial, que a doutrina católica é, em sua maior parte, feita de dogmas, de ideias que você não pode questionar, sendo que, na verdade, essa parte é a menor parte da doutrina. Ou seja, boa parte da fé católica, das ideias católicas, consistem em questões em aberto. Questões que você pode tomar posições mais ou menos prováveis, seja de um lado, seja de outro. Né? Então, por exemplo, quanto aos bebezinhos que foram mortos por suas mães, você pode assumir a posição que a morte desses bebês lhes concede uma graça análoga ao martírio. Inclusive, essas pessoas podem ser objeto de devoção. Né? Desde aquele genocídio que aconteceu por Herodes na época de Jesus,
essas pessoas receberam o epíteto de santos inocentes, né? E tem várias imagens, né, de Nossa Senhora dos Santos Inocentes, onde Maria guarda sob seu manto os bebezinhos. Ou seja, é possível, de dentro da fé católica, defender a posição de que os bebezinhos são bem-aventurados, são santos, né? E é claro, dentre uma posição e outra, porque nesse caso elas são extremamente opostas, você pode defender uma posição intermediária, né? Bom, para um homem que consegue provar a inconsistência da doutrina católica sozinho, eu acho que refutar um filósofo pouquíssimo conhecido como Mário Ferreira dos Santos, ele consegue fazer com as duas mãos nas costas, né? Então vamos ler aqui o primeiro ponto do senhor André e analisar algumas coisas. O equívoco da autoevidência inicial. O erro técnico no ponto de partida da filosofia concreta consiste na inadvertida indistinção entre os conceitos operadores implícitos de certeza e conhecimento. Mário postula que a certeza do juízo alguma coisa há é suficiente para fundar o que chama de ontologia e o conhecimento como um todo. Ao não definir de saída o alcance semântico de certeza, Mário toma um estado psicológico como se fosse uma prova metafísica ontológica. No entanto, nessas condições, tal certeza é incapaz de servir de fundamento para o conhecimento humano e de ponte para a dimensão ontológica, pois ela simplesmente descreve como o sujeito se sente em relação à tese. Ok, muito bem. Quando você analisa um autor, um sujeito, um texto, eu acho que é um tanto inevitável que você projete ali uma certa estrutura epistemológica, né? Você está lendo uma coisa, então é inevitável que você se pergunte, por exemplo, será que isso aqui é verdade? Agora, mesmo que o conceito de verdade seja objetivo para você, o caso é que você tem critérios que são pessoais, são critérios que você juntou, né, durante aí a sua vida de estudos, né, com as leituras que você fez, com a experiência que você tem. Então isso é mais ou menos subjetivo, tá? Ou seja, quais são os critérios que você tem pessoalmente para conferir se uma coisa é verdadeira ou não? Então eu acho um tanto inevitável que você projete em qualquer coisa que você lê isso, né, pelo menos em alguma medida, né? Por outro lado, se você quer ser honesto na análise que você vai fazer, ah, essa projeção de critérios ela tem que se aproximar da estrutura epistemológica do autor. Porque assim, se você projeta uma coisa ali que é muito diferente, que é muito alheio ao mundo do que você está analisando, assim, é óbvio que a coisa não vai dizer o que você espera, né? Então, vamos aos fatos. Olha só. O senhor André ele tem uma definição de certeza. É uma definição dele. E ele ficou, né, um tanto decepcionado porque ele não encontrou essa definição no Mário Ferreira dos Santos, né? Assim, eu não sei o que ele esperava para falar a verdade. Eu peço que você imagine. Imagine que você tem aí na sua cabeça uma definição, né, uma definição que você inventou, que você descobriu, né? Você descobriu, né, uma definição que está aí na sua cabeça. E aí, casualmente, você se depara com um autor de um século atrás e você descobre que esse autor já tinha a mesma definição. Como é que você se sentiria? Hã? Puxa, que surpreendente, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não sei se eu entendo a decepção do senhor André por não ter encontrado no Mário uma definição que é dele. Hã? Então, assim, é, tentando ser o mais honesto possível e considerando quais são os pares com os quais o senhor André conversa, ou pensa que conversa, né? Hoje em dia, na filosofia contemporânea, você tem sim uma distinção que vai variar os termos, né? De autor para autor vai variar um pouco os termos, mas
sei lá, a gente pode mais ou menos dizer que, assim, no geral, você tem, né, de um lado, a, o estado subjetivo do conhecimento, né, que você pode medir como um grau epistêmico e chamar isso de certeza, e você tem o conhecimento que é factivo, o conhecimento que é factual, que é objetivo. Né? Essa distinção realmente existe. Só que o senhor André toma essa distinção como premissa, e o que ele está dizendo é que o Mário confunde esses dois planos. Como que se o Mário afirmasse algo em um, e ao afirmar algo em um desses planos, por não fazer essa distinção, ele supõe que essa afirmação valeria então para o segundo plano. Problema. Dos medievais para trás, havia sim o conceito de certeza. Porém, essa distinção entre objetividade e subjetividade, ela não operava do mesmo modo. Assim, a gente não pode dizer que não havia distinções análogas, distinções que fossem parecidas com a distinção que é feita hoje. Mas tanto o termo objetivo quanto subjetivo, eles tinham outro sentido, quanto mesmo que você fosse distinguir, né, esse plano de mais interior, né, de um grau epistêmico do quão certo você está sobre aquilo que você defende, e o quanto a realidade, ou o quanto há uma objetividade, há uma factualidade do seu conhecimento, né, essa distinção ela não se dava, ela não operava dessa maneira. Né? Por exemplo, você pega o curso Ripense, o curso tomista Ripense. Né? O que é objeto? Objeto, ele vai ser definido naquele manual como aquilo que se opõe à potência perceptiva. Antes de uma coisa ser oposta, estar apresentada à potência perceptiva, é apenas coisa. No momento em que essa coisa é apresentada a uma potência capaz de percebê-la, aí ela é objeto. Né? E os medievais chamariam então de objetivo tudo que decorre da compreensão desse ente, né, na realidade. Ou seja, a coisa que foi apresentada a uma potência perceptiva. E há ainda o termo subjetivo. Bom, na filosofia medieval, o que seria chamado de subjetivo? Ora, qualquer tipo de compreensão que é feita a partir da consideração de um sujeito. Então, tudo que diz respeito a um sujeito, mesmo que seja um sujeito fora de você, seria algo subjetivo. Ou seja, esses termos, objetivo e subjetivo, eles não eram costumeiramente usados para nomear a diferença que há entre uma impressão interior e uma impressão interior que pode variar de indivíduo para indivíduo e um conhecimento que seja comum e invariável para qualquer indivíduo que seja uma vez apresentado aquilo ali. Bom, só que se é assim, se essa distinção não existia, ou pelo menos ela não operava do jeito que a gente opera hoje, mas já havia o conceito de certeza, então o conceito de certeza não necessariamente estava imbricado na distinção que o senhor André está fazendo, pelo menos não no contexto medieval para trás. Ok. Será que o Mário Ferreira dos Santos em algum momento disse algo sobre isso? O senhor André diz, afirma, alega, ter lido toda a filosofia concreta e mais 6 livros do Mário Ferreira dos Santos. Muito bem. Após a tese 26, num texto chamado Comentários Subordinados que está presente na Filosofia Concreta, o Mário nos diz o seguinte: colocando-nos no ângulo antropológico, o que engendra a certeza na mente deve ser um motivo supremo, o último porquê de toda certeza. E esse motivo supremo deve ter as seguintes condições: ser primário na ordem cognoscitiva, de maneira que não suponha outro do qual dependa, consequentemente será indemonstrável ou mais fácil de ser conhecido por todos. Terá de ser universal, isto é, há de estender-se a todos os conhecimentos certos e deve estar incluído em todos os outros critérios. Há de ser necessário, de maneira que sem ele não tenham valor os outros motivos de certeza. Há de ser o último, no sentido de que nele venham finalmente resolver-se todos os outros. O que tem mais condições é a evidência objetiva. Assim, a evidência objetiva de que o todo macrofísico e quantitativamente maior que cada um de suas partes
É suficiente para obrigar qualquer mente a assentir firmemente com a verdade que tal princípio encerra. A certeza é subjetiva, mas a evidência é objetiva. É a segunda que engendra a primeira. A luz da evidência é bastante para si mesma, e nada mais se poderia pedir porque ela é suficiente. É a evidência que encerra em si todos os requisitos anteriormente apontados. Poder-se-ia objetar que a evidência pode levar ao erro. Se alguns são levados ao erro, deve-se a não terem usado a verdade e a razão. O que esse trecho nos prova são duas coisas. Em primeiro lugar, que o Mário conhece e utiliza o conceito medieval de certeza. No momento em que ele diz que a certeza é uma correspondência interna de uma evidência externa, ele é fiel aos antigos escolásticos. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: no momento que há uma prova evidente, haverá uma reação imbricada no indivíduo que não ocorre a modo de impressão, que não varia, mas ocorre de uma maneira certa, e daí que a palavra se chama, né, certeza. Agora, uma outra coisa que esse trecho nos prova é que o Mário também conhece a distinção de objetivo e subjetivo conforme os termos contemporâneos. Ou seja, o Mário também considera esse fator de impressões na consciência que pode fazer uma pessoa se equivocar de algo que para ela parecia certo. Mas o caso é que o Mário traz quatro características. Não uma, não duas, não três. Quatro características para distinguir uma verdadeira certeza. Ela tem que ser primária na ordem do conhecimento, ela tem que ser universal, ela tem que ser necessária, ela tem que ser última. Essas quatro características supõem, no mínimo, uma fundamentação que, pelo jeito sumário que foi citado aqui, deve ter sido apresentado em outro lugar, né, senhor André? Antes de vermos onde, o que mais me surpreende é o seguinte. O senhor André diz explicitamente que o Mário não definiu o alcance semântico de certeza. E se você ver o vídeo dele, você nota que ele realmente começa a leitura a partir do ponto arquimédico. E estamos no ponto arquimédico de Mário Ferreira dos Santos. Mas o caso é que há um texto que é anterior na filosofia concreta ao ponto arquimédico, que é um texto chamado O Método dessa Obra. Vamos ver o que o Mário comenta nesse texto. Na certeza encontramos esses caracteres: um ato mental de adesão, um ato de firmeza sem o mínimo temor de erro, o espírito adere firmemente ao juízo que enunciou, quando se dá um ato mental de adesão, porém não firme e com receio de errar, estamos em face da doxa, da opinião. Olha, você pode até discordar dessa definição, mas uma coisa que você não pode fazer é dizer que o Mário não definiu o que é certeza logo de saída. Mas ele continua, olha só. Quando o ato mental não é adesivo, não é firme, e teme-se errar, estamos em plena dúvida. Para que a demonstração seja satisfatória, deve oferecer certeza, a firme adesão ao juízo enunciado. Na dúvida, a adesão da mente está em suspensão, pois teme-se que não seja verdadeiro o que é enunciado pelo juízo. Não iremos agora examinar a longa polêmica sobre o problema crítico que vem até os nossos dias, pois já o fizemos em teoria do conhecimento e em nologia geral. Então ele está dizendo assim pra gente. Ó, eu estou consciente que há um problema criteriológico nessa discussão. E eu já me detive nesse problema. Eu escrevi 2 livros que versam sobre esse problema. O que me lembra o seguinte, deixa eu ver. A filosofia concreta junta 3 tomos a partir do volume 10 da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. Olha só, volume 10. Né? A filosofia concreta é bem verdade, né? Ela é o coração dessa enciclopédia. Mas, bom, se é o volume 10, e a partir do volume 10, isso quer dizer que há 9 volumes anteriores e preparatórios para sua leitura. Fazendo as contas aqui, o senhor André Rodrigues disse, alega, afirma ter lido 6 livros do Mário Ferreira dos Santos. Né? Devo ter lido cerca de 5 livros, talvez 6. Mesmo que eu supusesse que os 6 livros que o senhor André Rodrigues leu são 6 livros anteriores à filosofia concreta, ele está admitindo para a gente
que ele não leu todos os livros preparatórios, que o Mário pressupõe que os seus leitores já tenham tido acesso antes de chegar à filosofia concreta. A questão é, mesmo que o Mário, senhor André, não tivesse definido de antemão o conceito de certeza, e eu acabei de provar que ele fez isso, tanto antes quanto depois do ponto arquimédico, não teria sido mais prudente para o senhor, antes de proferir a sua crítica, ter conferido? Se sua questão não já tinha sido respondida em alguns dos volumes anteriores e preparatórios do livro que o senhor se supõe criticar, das muitas citações que eu poderia fazer, eu escolhi um texto aqui do Nologia que indica perfeitamente qual é a posição do Mário Ferreira dos Santos quanto a esse tema. Leiamos. Nós e também os animais temos consciência da certeza depois que tocamos, ouvimos, cheiramos, gostamos. Saber vem de saborear. Mordemos. São esses os elementos sensitivos que modelam os nossos meios de averiguação da verdade. É a fórmula primária, mas que gera a base das nossas certezas futuras. A certeza que vem posteriormente, numa fase mais avançada, e que tem como base a certeza muscular nervosa primitiva. Então, nada novo debaixo do sol. Essa é a teoria da mediação dos sentidos, tá? Postulada originalmente por Aristóteles e desenvolvida pelos escolásticos. Quem a conhece sabe exatamente qual é o tipo de imbricatura que uma evidência externa tem para causar uma certeza interna. Agora, se eu fosse citar o texto de gnoseologia, eu teria até problemas para fazer uma seleção de trechos, simplesmente porque o livro todo, praticamente, é sobre o conceito de certeza. O Mário analisa o conceito de certeza no ceticismo grego, na escola probabilista, no pitagorismo, em Platão, em Aristóteles, em Santo Tomás de Aquino, no Beato Danz Scoto, no Guilherme de Ockham, no Nicolau de Cusa, no Descartes, Spinoza, Leibniz, nos empiristas, no Kant, no idealismo, no fenomenalismo. Então, assim, é um apanhado histórico. Não é exaustivo, tá certo? Não é exaustivo. Mas ele é analítico e sintético. Então, senhor André, eu queria saber, assim, o que é que satisfaz o senhor, né? Como definição. Porque, pelo visto, isso aqui, né, não satisfaz. Isso aqui não satisfaz o senhor. Se é que o senhor leu, né? Eu tinha dito que eu me aproximaria da estrutura epistemológica do senhor André. E é o que eu vou fazer agora. Eu só espero não soar um tanto pedante. Mas eu quero provar um ponto com isso aqui. Desão significa definição. As variáveis, vamos dizer que x é quem define e y é o definido. Cesão significa conceito. Vamos dizer que x é conceito de y. O argumento do Sr. André é o seguinte: não é o caso que há algum objeto definido, aqui Dzinho, tal que o Mário M definiu D e D é o conceito de certeza, Czinho. A partir daí o Sr. André acusa o Mário de ter usado um conceito que é semanticamente determinado para fundamentar sua ontologia. E teria sido por isso que ele confundiu um estado psicológico com uma prova metafísica. Tudo bem. O problema é que se o Sr. André não tivesse com tanta pressa de nos mostrar que ele sabe lógica de predicados, ele teria tido tempo para ler e teria descoberto que o Mário tem uma distinção tripla do conceito de certeza. Saiba, Sr. André, que eu teria plena condição de transformar o restante da sua argumentação numa linguagem formalizada cada vez mais abstrata. A gente teria que introduzir quantificadores universais, né? A gente teria que manipular alguns operadores lógicos, de repente alguma implicação, para todo x e para todo y, tal que, bom, talvez a gente tivesse que colocar uma terceira variável, né, uma variável z, e daí daria para seguir o argumento. Mas o senhor sabe por que eu não vou fazer isso? Vou dizer para o senhor que eu não vou fazer isso. O senhor pode dizer que é porque eu não sei lógica de predicados. Mas saiba que eu não teria problema nenhum em afirmar que é bem provável que o senhor saiba, que o senhor domine a lógica de predicados muito melhor do que eu. Eu não vou fazer isso, primeiro, porque eu não estou gravando essa resposta para competir com o senhor. E segundo, porque eu me coloco uma demanda que, pelo visto, o senhor não se importa. E tudo bem, tá? Porque é uma demanda que eu coloco sobre mim. Sempre que verso sobre temas filosóficos para um público
que muito provavelmente é de iniciantes, sempre que eu trago um conceito novo ou um autor novo, eu faço ali uma ressalva. Eu faço ali uma indicação, eu faço ali uma explicação sumária. Sabe por quê? Hoje, os sujeitos que não conhecem essas palavras, amanhã vão conhecer. E eles vão usar esses conceitos novos não para dizer algo substancial, mas para intimidar retoricamente. Sabe como? Como assim você não conhece os termos e os autores que eu estou citando? É desse jeito que você diz ter formação filosófica adequada? Senhor André, o nome disso, no bom e velho brasileiro, é carteirada. Você tá entendendo? E eu vou dizer uma coisa. Quando eu li o seu texto, para mim foi muito difícil conceber outra hipótese para explicar o porquê que o senhor estava escrevendo desse jeito. Tipo assim, por que que esse cara escreve desse jeito? Ele tá fazendo aqui uma resposta, por causa do vídeo dele que viralizou, a um monte de sujeito que ele sabe que são estudantes de filosofia clássica e que muitos desses não vão conhecer lógica de predicados. Para mim é muito difícil pensar numa explicação, senhor André, que não seja a carteirada, a tentativa de dar carteirada. Porque para mim, parece muito que durante seu texto, uma das coisas que eu mais queria fazer era intimidar retoricamente. O tempo todo. Bom, mas eu não tô aqui para julgar o seu coração, né? Pode ser que havia outro motivo. Não sei. O senhor que diz. Agora, quanto à distinção do Mário Ferreira dos Santos, essa certeza subjetiva é a tal certeza que é variável. É a certeza que está mais ligada à ideia de medo e de segurança. Inclusive, a gente pode dizer que essa certeza ela é uma impressão. A certeza lógica, por sua vez, é aquela que varia em seu grau epistêmico. O Mário não usaria esse termo, tá? Mas eu acredito que ele é possível. E por incrível que pareça, a noção de certeza lógica do Mário é muito parecida com a sua noção de verdade, senhor André. Ou seja, o que o senhor chama de verdade, o Mário Ferreira dos Santos rebaixaria a nada mais nada menos que certeza lógica. Porque é a certeza lógica aquilo que satisfaz uma esquemática, aquilo que segue uma determinada regra, que pode, por exemplo, ser semântica. E você tem, por fim, a certeza ontológica, que nas palavras do Mário, possui aquelas 4 características que a gente viu após a tese 26 da filosofia concreta. Mas se aquelas 4 características não ficaram claras para você, senhor André, eu vou destacar uma nota que eu diria que é a principal. Só há certeza ontológica quando a evidência é intrínseca. Ou seja, no próprio ato da percepção já se faz presente ali uma nota de que o fato testemunhado ele é inquestionável. E essa é exatamente a defesa que o Mário Ferreira dos Santos faz do alguma coisa A, que é um enunciado indemonstrável, mas que também é irrefutável, porque para refutá-lo é necessário afirmá-lo. Como o senhor fez e vou mostrar depois. Mas antes eu queria destacar uma coisa. O senhor André diz 2 vezes que o Mário desconhece um determinado conceito. Ele também diz que o Mário ignora, por exemplo, a ampliação que o Puntel fez ao Heidegger, o que é bem óbvio, visto que o Puntel morreu 2 anos atrás. Ele também diz que o Mário ignora que a existência não pode ser um predicado real, opinião defendida por Frege e citado pelo Sr. André. Quando ele vai definir o que é um conhecimento, ele usa uma definição de Timothy Williamson, também desconhecido ao Mário. E para refutar o primário da unidade, o Sr. André também cita o Alain Badiou. E adivinhe, também desconhecido ao Mário. Obviamente, desses autores, o Mário só podia ter conhecido Heidegger. O que mesmo assim é bem complicado, porque quando o Mário lançou a filosofia concreta, as principais obras do Heidegger tinham completado no máximo 20 anos. Eu não sei, senhor André, se o senhor acha que na época do Mário já havia internet, né? E que de repente o Mário fosse um seguidor do Substack do Heidegger, né? Sei lá. Quando eu notei essa característica peculiar na tentativa de refutação do senhor André, eu me pus a refletir o que é, afinal, o trabalho filosófico para o senhor André. O que consiste filosofia para o senhor André? Bom, para começar, ele chamou a filosofia concreta de desastre filosófico. Então quer dizer que há um parâmetro. Há algo que seja filosofia e que não seja desastroso. Porém, o senhor André,
ele não foi coerente com o próprio argumento, ele não definiu de antemão no seu texto o que é filosofia para ele. Então eu tive que me revirar. Eu tive que me revirar para descobrir o que o senhor André acha que é filosofia. Então eu comecei uma verdadeira empreitada atrás dos documentos históricos sobre a existência filosófica do senhor André no mundo, que atualmente se resume a uma presença um tanto polêmica na internet e um livro. Né? E aí, revirando esses documentos históricos, eu me deparei com isso aqui. A filosofia é a articulação da linguagem em conceitos, para que através do esclarecimento do pensamento, o qual consiste em linguagem dotada de sentido, possamos tematizar os aspectos mais gerais e fundamentais da realidade. Todo o resto, em maior ou menor grau, é uma forma de auto-engano. Quando eu li isso aqui, eu tive uma catarse. As coisas finalmente fizeram sentido para mim. Mas depois da epifania, me veio mais uma questão. Ora, o senhor André define a filosofia como uma articulação da linguagem. Mas isso quer dizer que antes de alguém articular a linguagem, para que houvesse filosofia, havia antes a possibilidade de que alguém articulasse a linguagem e então produzisse filosofia. A minha pergunta para o senhor André é a seguinte: considerando que a sua definição está correta, será que o senhor concorda comigo que antes do senhor articular a linguagem havia a possibilidade do senhor fazer isso? Então será que o senhor concorda que essa possibilidade é um dado da realidade anterior a qualquer articulação? Aí eu pergunto, o que impede a um verdadeiro filósofo tomar como objeto da filosofia não a articulação em si, mas a possibilidade desta? Eu vou melhorar minha pergunta. Antes que houvesse qualquer homem, antes que houvesse a humanidade, portanto, não houvesse nem linguagem, nem filosofia, não já era uma possibilidade da realidade que quando houvesse homem, houvesse também o advento da linguagem e da filosofia? Então o que impede você de conduzir o seu pensamento não para a articulação de palavras, mas para esse dado da realidade? Nós conseguimos conceber isso aí. Nós conseguimos conceber uma época onde não havia sequer humanidade. Mas mesmo nessa época, a gente consegue perceber que a filosofia já era possível. Ela não era atual, mas já era possível. Qual é a articulação de palavras que sustentava essa possibilidade naquela época? E a resposta é nenhuma. Não somente o pensamento não se resume à linguagem, porque há pensamentos que são completamente silenciosos, como podemos orientar o nosso intelecto a esses dados da realidade que independem da articulação de palavras? Veja, eu consigo conceber a possibilidade da filosofia, que também não se resume a uma articulação de palavras, sem lançar mão de nenhum pensamento verbalizado. Sim, mas essa definição de filosofia explica muito sobre a crítica dele ao Mário Ferreira dos Santos. Inclusive explica o que o senhor André não entendeu sobre a teoria da adequação, que é a teoria medieval do conceito de verdade. Então, olha só, em resumo aqui o senhor André vai dizer que a distinção entre verdade lógica e verdade ontológica não passa de um delírio do Mário, mas o pior é que ele vai tentar refutar a teoria da adequação do seguinte modo. Para o senhor André, há de um lado o intelecto e do outro a coisa. Mas se há também uma relação entre eles, uma relação de adequação, então essa relação é uma justificação a mais. É uma terceira coisa que não fazia parte da equação. Vamos começar corrigindo essa confusão aqui, tá? Nem São Tomás, nem nenhum outro autor escolástico há adequação à terceira coisa que precisa de uma validação a mais. Isso sequer faz sentido. A adequação é simplesmente uma relação formal que há entre inteligibilidade e intelecção. Algo que na maravilhosa acepção do Beato Raimundo Lúlio é chamada de conexivo. Mas veja que piora. O senhor André vai dizer o seguinte, abre aspas. Para a adequação ser verdadeira, intelecto e coisa já precisam ser verdadeiros. Ou seja, para o senhor André, intelecto e coisa são, assim, duas coisas previamente prontas que podem ser comparadas. Como comparar esse sorrisinho maravilhoso que ele dá com a câmera que o está gravando? Se intelecto e coisa fossem dois objetos, assim, físicos, sensíveis, externos, acessíveis à experimentação dos sentidos, faria sentido, senhor André. Faria sentido o que você está falando. Mas olha só, na linguagem escolástica você pode dizer que a coisa é verdadeira, que o intelecto é verdadeiro e que a proposição que verbaliza a relação entre os dois é verdadeira. Mas mesmo que os três sejam verdadeiros, senhor André,
eles não são verdadeiros no mesmo sentido. Dessas três verdades, a única que você pode avaliar semanticamente é a verdade da proposição. Ela é a única que você pode colocar numa semântica ou numa sintaxe. Tanto a verdade do intelecto quanto a verdade da coisa são irredutíveis. Vou repetir. São irredutíveis a uma linguagem semântica formal. O problema é que o Sr. André diz isso aqui. A verdade só pode ser expressa como um conceito em linguagem. O que está certo, né? Embora eu discorde do conceito dele. Só que eu não vou falar disso aqui agora. Mas ele continua. Qualquer tentativa de situá-la exclusivamente na coisa fora de uma relação lógica é um contrassenso. Veja, ele não disse que a verdade só existe como conceito em linguagem. Dizer que ele disse isso seria desonesto da minha parte. Mas se a verdade só pode ser expressa como um conceito em linguagem, se há alguma verdade para além, essa verdade seria uma verdade inexpressável. Mas quando ele continua o raciocínio, ele diz que você não pode situar a verdade de nenhum tipo na coisa para além de uma relação lógica. Então não existe nenhuma verdade fundada na coisa para além de uma relação lógica, que por sua vez precisa ser expressa por uma linguagem. Agora, se não existe nenhuma verdade fundada na coisa para além de uma relação lógica, essa declaração também é uma verdade. Mas perceba que antes de ser uma declaração, essa suposta verdade era a opinião do Sr. André. Ora, a menos que o Sr. André seja um esquizofrênico, antes dele dizer essa suposta verdade pra gente, ela já era uma opinião na cabeça do Sr. André. O problema é que, segundo ele mesmo, uma coisa só pode ser dita como verdade depois que ela é expressa. Isso quer dizer, para chegar na conclusão do próprio Sr. André, que a opinião que o Sr. André tinha antes, ela não podia ser verdadeira. Então o Sr. André está apresentando para a gente uma opinião que, segundo ele mesmo, não pode ser verdade. Porque a única maneira da expressão do Sr. André ser verdadeira é que antes de ser expressão, quando era apenas opinião, ela já fosse verdadeira. O caso é que se já havia uma verdade na cabeça desse indivíduo tão inteligente, antes de ser uma expressão, então o Sr. André necessariamente será obrigado a concordar que existem verdades para além da expressão. Essa verdade que a gente chegou através desse raciocínio seria uma verdade fenomenológica. Mas veja que o Mário vai utilizar um raciocínio parecido, mas é um raciocínio analógico a esse, para concluir não sobre verdades fenomenológicas, mas sobre verdades ontológicas. O caso é que no ponto 3 do seu texto, o Sr. André sobe com as acusações, ou desce, depende do ponto de vista. E ele vai acusar o Mário de cometer várias confusões. Agora, a que mais me surpreendeu é que o senhor André acusa o Mário de cometer a pachorra de ignorar uma distinção que foi inventada 50 anos atrás. Eu já vi tomistas transcendentalistas, para quem não conhece, é uma espécie de subescola dentro do neotomismo, utilizando a distinção de ontologia e enaiologia. Mas o que é que o senhor acha, senhor André? Eu nunca vi um tomista transcendentalista acusando Santo Tomás de ter ignorado essa distinção. Ou pior, será que o senhor está dizendo que nem os escolásticos, nem o Mário Ferreira dos Santos tinham a capacidade de manejar o mesmo tipo de distinção, mas com outros termos? Agora, o fato de haver a distinção de ôntico e ontológico na obra do Mário indica para mim simplesmente o seguinte: o Mário teve algum contato com a obra do Heidegger. Algum contato ele teve. Só que eu repito, são 20 anos. São 20 anos que as obras do Heidegger estavam publicadas, as principais obras. Naquela época, isso é pouquíssimo tempo para que você tenha a chance de se deter e de se especializar numa obra. Agora, e se a explicação for mais simples? E se a explicação for que o Mário importou essa distinção de ôntico e ontológico, mas preferiu usá-la numa acepção que lhe era própria? Ou seja, ele importa a distinção, mas conceitua ao seu próprio modo. Isso seria um crime, senhor André? O Mário não teria o direito de usar uma distinção com outra definição? Quanto à explicação desse fato, de como surgiu tal distinção na obra do Mário, eu sinceramente não sei. O máximo que a gente tem são algumas pistas que permitem que a gente crie algumas teorias. O fato é que essa distinção existe na obra do Mário, e olha só, há um outro livro, também preparatório para a filosofia concreta, chamado Ontologia e Cosmologia, onde o Mário diz o seguinte: em nossa linguagem filosófica, diríamos que ôntico refere-se a toda esquemática imanente ao ser, tomado em genere, ou não, como fato de ser, extramentes,
independente do intelecto, isto é, dos esquemas noéticos de qualquer espécie. E ontológico refere-se a tais esquemas noéticos, logos do ontos, a esquemática captada pelo intelectus em ato, cuja correspondência e alcance, paralelismo ou não, cabe à ontologia elucidar. Mais uma vez encontramos uma fundamentação na obra do Mário que o Sr. André acusou o Mário de não fazer. E o Sr. André diz o seguinte: Mário Ferreira dos Santos introduz confusamente os termos ôntico e ontológico, consagrados por Heidegger, sem fazer quaisquer distinções ou notas conceituais que fossem capazes de clarificar o uso dos termos. Depois de muita leitura, é possível verificar que, segundo Mário Ferreira dos Santos, o ôntico diria respeito à dimensão do ente, ou seja, referir-se-ia à coisa singular, ao fato captado pelos sentidos, ou à entidade especificamente determinada. Como assim depois de muita leitura? Tinha alguma coisa que o Sr. André estava entendendo com pouca leitura. Daí, depois que a pouca leitura se tornou muita leitura, isso que o Sr. André estava entendendo mudou. Então, depois de muita leitura, ele pôde verificar. Mas verificar o quê? Olha, que o ôntico diz respeito à dimensão do ente, isso é verdade até no Heidegger. Agora, que o ôntico se refere ao que é captado pelos sentidos, eu sinceramente, Sr. André, eu não sei de onde o senhor tirou isso aí. No Mário Ferreira dos Santos, o ôntico engloba a temporalidade, isso o senhor pode conferir na própria Filosofia Concreta, a tese 112, engloba a concreção do ente, tese 167, toca a distinção escolástica entre possibilidade universal e possibilidade após a individuação, tese 266, engloba a singularidade e, por fim, engloba a camada existencial dos entes. Coisa que o senhor pode conferir, senhor André, na filosofia da crise. Agora, saiba que nenhum desses vetores é necessariamente algo captado pelos sentidos. Mas eu admito que eu fiquei castelando com um depois de muita leitura. E fiquei tentando trazer aqui alguma hipótese, né? Trazer à minha memória algum texto onde o Mário poderia ter dado a entender algo assim. Assim, a minha primeira hipótese é que o depois de muita leitura significava que o senhor André tinha adivinhado. Ele leu, não entendeu, leu mais uma vez, não entendeu, foi lendo até isso aparecer. E quando isso apareceu, ele disse: bom, se isso apareceu na minha cabeça depois de muita leitura, deve ser o que significa. Essa foi a primeira hipótese. Agora, a minha segunda hipótese me ocorreu depois de eu revirar algumas páginas de um certo livro. Mais uma vez eu cito o livro de ontologia. Lá na parte de cosmologia, no tema 2, artigo 1, chamado A Matéria, eu me deparei com o seguinte. Na ontologia, estudamos a diferença entre matéria e forma. A primeira, o de que uma coisa é feita, e a segunda, o que pelo qual é ela e não outra. Mas esse conceito ontológico de matéria implica o conceito ôntico de tudo quanto é objeto da intuição sensível, ou, em outras palavras, a matéria dos corpos vivos, a matéria viva, e a dos corpos brutos, a matéria bruta. Será? Não, não é possível. Será que foi daqui que o Sr. André tirou essa ideia? De que o ôntico é aquilo que diz respeito ao objeto da intuição sensível? Perceba, o que esse trecho diz é o seguinte: o conceito ontológico de matéria implica o conceito ôntico de tudo quanto é objeto da intuição sensível. Em outras palavras, da matéria sensível. De fato, qualquer objeto que se apresenta aos sentidos é um fato de ser. É singular, é determinado e, portanto, ele é ôntico na acepção do Mário Ferreira dos Santos. Mas não é a factualidade ou a singularidade que é sensível, mas é a matéria bruta que é sensível. A matéria bruta é sensível e ôntica. Isso não quer dizer que o que é ôntico é sensível. Olha, senhor André, se um fantasma viesse lhe atormentar hoje de madrugada, ele seria ôntico, mas ele não seria sensível. O motivo que fez o senhor preferir adivinhar o que o Mário queria dizer, ao invés de ler mais, também é ôntico, mas não é sensível. Para aqueles que realmente estão interessados nessa distinção dentro da ótica do Mário Ferreira dos Santos, eu faço 3 indicações. Primeiro,
um texto no final da filosofia concreta chamado Precisão Dialética da Conceituação. Depois eu indico o tema 1 do livro de Ontologia e Cosmologia, o tema 1 inteiro. E por fim, provavelmente é a indicação mais prática que eu tenho, é procurar o verbete ontologia no dicionário. Senhor André, você sabia que o Mário escreveu um dicionário para explicar os termos da sua própria filosofia? Se o senhor tivesse, quando estava sentindo que essa distinção é opaca, é confusa, e estava tentando adivinhar o que ela significava, visto que o Mário não trouxe nenhuma nota de rodapé ou uma explicação, o senhor poderia ter recorrido ao dicionário dele. E nesse verbete de ontologia, o senhor teria encontrado, tá, senhor André? O senhor teria encontrado ontico é isso aqui, ontológico é isso aqui. Se é uma distinção que é feita de maneira fiel à distinção do Heidegger, essa é outra questão, né? Agora, o senhor acusou o Mário de fazer essa distinção sem clareza. E eu estou mostrando para o senhor que essa distinção está suficientemente clara e que bastaria ter lido um pouco mais que o senhor descobriria. No quarto e quinto pontos, o senhor André se volta mais uma vez contra o ponto arquimédico do Mário Ferreira dos Santos. Primeiro dizendo que o Mário devia ter feito uma referência que não fez. E ele usa até um termo alemão para isso. Daí conclui que essa falta de referência torna ambígua a expressão do ponto arquimédico. Porque, segundo o senhor André, ou alguma coisa se refere a uma coisa, portanto, uma coisa contingente que poderia não existir, ou alguma coisa se refere a qualquer coisa que poderia ser chamada assim. E então, o alguma coisa se refere a tudo. E o tudo não poderia ser utilizado para provar alguma coisa. Essa é a ambiguidade para ele. Olha, esse é o momento mais perigoso para toda a carreira filosófica do senhor André. Porque o tamanho da pérola que ele nos trouxe é quase do tamanho do livro dele. Ele vai dizer que o alguma coisa é um quantificador existencial. E você vai entender agora porque que ele disse que a filosofia do Mário ela é ambígua. Quantificador existencial é esse símbolo aí que você está vendo na tela. Na lógica de primeira ordem, o quantificador existencial pode ser traduzido por alguma coisa. Há alguma coisa. Ou existe uma coisa. Geralmente a gente vai adicionar uma variável, né? Então existe um x, existe um p. Pois bem, na lógica de primeira ordem, você tem o quantificador existencial e o quantificador universal, que é esse aí. Por sua vez, o quantificador universal pode ser traduzido por todo. Ou seja, se você conhecer a lógica de classificação aristotélica, principalmente a lógica proposicional, você vai perceber que os quantificadores da lógica de primeira ordem são descendentes do todo e do algum do Aristóteles. O todo agora não nos interessa. O algum sim. E no original, o algum é x. E você pode traduzir o x por algum, por alguma coisa. Guardem essa informação. Na medida que o aristotelismo avançou e chegou à autoescolástica, surgiram muitos debates sobre alguns conceitos da metafísica. Dentre eles, os conceitos que ficaram conhecidos como transcendentais. Ens, res, unum, verum, bonum, pulcrum e aliquid. Ente, coisa, uno, verdadeiro, bom, belo e algo. Mas veja, você também pode traduzir aliquid por alguma coisa. Acompanhe comigo o raciocínio. Na filosofia escolástica, ninguém confunde este alguma coisa com este alguma coisa. Por quê? Porque o X é um classificador proposicional. E para entender o aliquid, você precisa saber o que é um transcendental. Transcendentais são as noções formais que acompanham todo ente enquanto ente. É por isso que nós dizemos que todo transcendental é conversível ao ente. E em alguns contextos eles são retroconversíveis entre si. O caso aqui dos sete transcendentais, aqueles que podem mais gerar confusão são exatamente o res e o aliquid. Porque basta perguntar qual é a noção metafísica que cada um deles destaca que você vai encontrar problemas. O ente destaca a entidade. O verdadeiro destaca a verdade. O belo, a beleza. O uno, a unidade. O bom, a bondade. Mas qual é a noção que a coisa destaca? A coisidade? Essa pergunta é um verdadeiro teste para o estudante de escolástica, porque a maioria não saberia responder.
Mas eu vou responder. A noção formal que a coisa destaca é quididade. Mas e o aliquid? Olha só. Embora traduzido por alguma coisa, para você entendê-lo filosoficamente, você precisa sim da etimologia. Apesar da bravata do Sr. André. Porque esse prefixo ali significa outro. E é isso que nos diz a noção formal que o aliquid destaca. A noção formal que o aliquid destaca é a alteridade. É por isso que você pode traduzir aliquid, inclusive por uma coisa que não é outra coisa. Embora o Mário Ferreira dos Santos use a expressão alguma coisa, ele diversas vezes usa também a expressão algo, que é o descendente direto de aliquid. Mas o próprio Sr. André confirmou isso pra gente. O próprio Sr. André disse que o Mário, quando usa alguma coisa ou algo, ele está se referindo ao conceito transcendental escolástico de aliquid. Então, o mesmo sujeito que diz isso pra gente é o sujeito que acusa o Mário de não saber o que é um quantificador existencial. Como se o Mário, quando estivesse utilizando a expressão alguma coisa, ele estivesse se referindo ao tis, ao pronome indefinido. Senhor André, por que quando o Mário usa a expressão alguma coisa a, o senhor o acusa de usar um quantificador existencial quando o aliquid se trata de um conceito transcendental? E por que o senhor está acusando o Mário de desconhecer o conceito que ele, segundo o senhor, está usando, se é o senhor que está confundindo um conceito transcendental com um pronome indefinido? Senhor André. Tenho ampla bagagem, Senhor André. tenho uma ampla vivência. Senhor André. Na expressão alguma coisa a ou alguma só poderia se tratar de um quantificador existencial se o sujeito ou conceito da frase fosse o coisa. Mas a expressão alguma coisa a equivale à expressão algo a, que por sua vez equivale à expressão uma coisa que não é outra coisa a. Ou ainda, se o senhor quisesse o máximo de formalidade, a expressão o predicado transcendental da alteridade a. Todas elas possuem um só e único sentido. Senhor André, alguma coisa há. Porque se não houvesse, o que haveria é o nada absoluto. Mas se o senhor quiser insistir que o que há é nada absoluto, para dizer que há nada absoluto, o senhor teria primeiro que pensar nisso. E o seu pensamento é alguma coisa. Mesmo que o seu pensamento se parecesse muito com nada, no momento que o senhor falasse isso, o seu juízo também seria alguma coisa. Ainda que o senhor fosse muito chato e dissesse que nem seu pensamento, nem sua fala são de fato algo, mas que são a ilusão, eu lhe diria, a ilusão é alguma coisa. Ainda que o senhor fosse extremamente insuportável e insistisse, sem ter para onde correr, que o senhor não está afirmando com certeza que são ilusórios, mas apenas que eles podem ser ou não ilusão, eu lhe diria que as suas dúvidas são alguma coisa. Ou alguma coisa, senhor André, não precisa ser um predicado atual a todos os entes. Nem precisa se referir necessariamente a nenhuma dessas coisas que acabaram de ser citadas. O aliquid só pode ser contraditado pelo nada absoluto, senhor André. Porque se houvesse nada absoluto e alguma coisa que o percebesse, então já haveria alteridade. Agora, parece que nada satisfaz o senhor? O senhor olha para o aliquid e diz: isso aí é um quantificador existencial que resulta em ambiguidades. Daí o senhor olha para o nada absoluto e diz: se o nada é absoluto, então não dá para predicar nada dele, não dá para usar ele, ele é um conceito inútil para minha filosofia. Desse jeito, senhor André, não dá para deixar o senhor feliz. É impossível reduzir um conceito metafísico, principalmente um cuja noção todo ente existente participa, a um quantificador existencial. Mas mesmo que você quisesse formalizá-lo em uma lógica de primeira ou de segunda ordem, você jamais poderia reduzi-lo a um quantificador, você teria que tratá-lo como um conceito. O resultado: o Mário Ferreira dos Santos constrói seu axioma sobre uma ilusão gramatical. A criatura vai terminar chamando o argumento do Mário Ferreira dos Santos de ilusão gramatical. Ilusão gramatical. O sujeito que confunde o aliquid com o tis acusou o Mário de ser um esquizofrênico linguístico. Mas, gente, o iludido, aquele que vive a ilusão, é o Sr. André, que acha que dá para pegar toda a densidade dos conceitos metafísicos e reduzi-los a uma sintaxe moderna. O que já seria grave, já seria gravíssimo. Mas tem o que é pior. Ao tentar reduzir, ele usa a categoria errada. O senhor quer saber, Sr. André, para que serve o aliquid?
O senhor quer saber para que serve o ponto arquimédico ou alguma coisa A na filosofia do Mário? É muito simples. E esse texto eu indico para todo mundo que está iniciando. Geralmente é o texto que eu digo para o pessoal começar a leitura do Mário Ferreira dos Santos. Muitos indicam começar pela Filosofia e Cosmovisão, né, que seria o primeiro livro da enciclopédia. Eu faço uma outra indicação. Eu falo para todo mundo começar a leitura do Mário a partir do Filosofias da Afirmação e Negação. Porque ali você tem uma espécie de ficção, né, onde o Mário resume e simplifica algumas ideias, dentre elas o ponto arquimédico. Então você vai ver o protagonista, que é o Pitágoras de Melo, debatendo com relativistas, com ceticistas e com, na verdade, são alguns amigos dele, né, que estudam, e aí eles acabam como que representando várias escolas. Pode ser que para o senhor que tem Ampla bagagem. a proposta de usar o aliquid como um conceito introdutório à metafísica, talvez seja, sei lá, uma novidade. Mas eu vou informá-lo que isso não é novidade, tá, senhor André? Há outros filósofos que já fizeram isso. O senhor, por exemplo, conhece o Jaime Balmes, o grande filósofo espanhol do século XIX, que aqui eu vou chamá-lo para louvar suas insígnias de Padre Jaime Balmes. O Padre Jaime Balmes faz a mesma coisa. Ele começa a sua proposta metafísica a partir do aliquid. Então, isso não somente é novidade, uma novidade irreverente que não faz sentido, como já foi feita. Já foi feita. Isso é uma proposta que já existe na metafísica ocidental. Daí você tem pérolas assim. No texto do Mário Ferreira dos Santos, o nada absoluto aparece como um sujeito dotado de propriedades, ou da ausência absoluta delas, funcionando como o termo oposto em uma relação de contradição necessária com algo que há. Tecnicamente, porém, esse passo encerra um erro de categorização. O nada absoluto não é um ente, nem uma substância negativa da qual se possa predicar ou não predicar algo. O nada absoluto é um quase-conceito. O que é um quase-conceito, cara? De onde que ele tira essas coisas? Analisa comigo isso aqui, né? Olha só, vou repetir a frase dele. O nada absoluto, atenção às aspas, não é um ente, nem uma substância negativa da qual se possa predicar ou não predicar. Então veja, ele está dizendo que você não pode predicar nada do nada absoluto. Mas ele faz isso predicando. Ele faz isso através de uma predicação. Ele diz que nós não podemos predicar nada do nada absoluto predicando algo do nada absoluto. Mas ele pode dizer, não, eu usei aspas. Eu não estou me referindo ao conceito. Eu estou me referindo à palavra referente. Pô, mas se o senhor pode fazer isso, André, por que o Mário não pode? Isso é como aquele hino evangélico, né? O Ninguém Explica Deus. Né? Que Deus é inexplicável. Meu Deus. Se você diz que Deus é inexplicável, você está explicando pelo menos uma coisa sobre ele. Ao dizer que Deus é inexplicável, você está explicando alguma coisa. Então veja, o nada absoluto, para ser negado como objeto de predicação, ele precisa ser um objeto de predicação. Eu não sei se o senhor André vai entender esse raciocínio aqui, então eu vou usar dois conceitos que eu acho que são familiares a ele. Né? Conceitos de dois filósofos existencialistas. O primeiro é o conceito de conceito limite, do Karl Jaspers. E o segundo é o conceito de fenômeno saturante do Jean-Luc Marion. Existem circunstâncias ou situações que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão, pelo menos atual. Mas essa ultrapassagem é uma nota que fica como ideia, que fica como sensação. Ou seja, um fenômeno pode saturar a nossa percepção, mas o fato de saturar é uma nota que a gente capta com alguma lucidez. O conceito de conceito limite do Jaspers é correlato a esse conceito de fenômeno saturado. Em outras palavras, você pode ter um conceito que ele é ontologicamente negativo ou vazio, né? Como o conceito de mal. O conceito de mal na metafísica cristã ele é negativo. Porém, ele pode ser positivado sob certo aspecto. Por exemplo, o conceito de mal, ele pode ser positivado moralmente, ele pode ser positivado fenomenologicamente, ele pode ser positivado psicologicamente. Por quê?
Porque você pode tomar um conceito que é negativo e preenchê-lo de algum tipo de impressão ou algum tipo de axiologia, de valor. Quando o Andrés Torres Queiroga, por exemplo, define o mal como aquilo que é insuportável, é exatamente isso que ele está fazendo. Então perceba, o fato do nada absoluto ser um conceito vazio não impede que ele cause impressões fenomenológicas. E porque ele causa impressões fenomenológicas, ele pode ser predicado. Ele pode ser predicado naquilo que ele causa a nossa impressão. E sabe a distinção, senhor André, na escolástica que fazia isso? Embora de maneira rudimentar em comparação à fenomenologia, a gnosiologia. A gnosiologia escolástica fazia isso. Positivar conceitos que eram ontologicamente vazios ou negativos, exatamente porque a gnosiologia versa sobre as impressões do homem na ordem do conhecimento. Então não assusta o fato que as teses 3, 4, 5 e 6 não são teses ontológicas, mas teses gnosiológicas. Você pode até dizer que elas são teses metodológicas. Por quê? Porque a predicação do nada não ocorre ontologicamente, André. A predicação do nada ocorre gnosiologicamente, André. Agora, se o senhor quiser ser honesto com o que há de mais profundo na filosofia do Mário Ferreira dos Santos, o senhor primeiro vai ter que refutar a proposta disciplinar que ele fez lá no coração da ontologia, quando ele criou uma disciplina como campo próprio para o nada. Ou seja, para além da predicação, segundo certo aspecto, segundo quid, do nada na gnosiologia, você pode predicar o nada em seu próprio campo formal, que o Mário Ferreira dos Santos chamou de meontologia. Então, senhor André, se o senhor quer seguir até o fim com os seus argumentos, por favor, nos mostre como refutar, como dizimar, como reduzir ao pó a meontologia. Se o senhor não souber onde estão as referências, onde o Mário fala sobre a meontologia, fale para mim que eu digo para o senhor. Eu mostro as referências para o senhor vai lá, lê e faz outra resposta. E aí eu vejo se o senhor realmente entendeu e refutou a meontologia do Mário. Assim, eu realmente não vou fazer a análise do texto do senhor André até o fim, tá? Eu acho que a... com o que foi apresentado, já dá para ter uma noção do que né, ainda viria, né? Por exemplo, o, o senhor André vai acusar lá no último ponto que o Mário não entendeu um dos conceitos mais importantes da metafísica tomista. Sim, o senhor André vai acusar o Mário de não ter entendido talvez o principal conceito da metafísica São Tomás. E aí, num parágrafo, né, o senhor André, ali, com muita perspicácia, ele consegue explicar o erro. Consegue explicar o porquê que o Mário não entendeu e consegue explicar o que é, afinal, o conceito de São Tomás. Gente, assim, eu não sei, tá? Eu não vou fazer nenhum tipo de comentário pejorativo, eu acho que eu já provei meu ponto, né? E eu acho que tá claro que o tamanho da carteira do senhor André não é lá tão grande, né? A carteira do senhor André é no máximo uma carteira de estudante, né? Então, assim, eu acho que a questão é interessante, tá? Essa questão do tomismo, né? Porque se o tomismo do Mário Ferreira dos Santos é fiel, essa é uma questão bem interessante, né? Não a partir do argumento do senhor André, mas veja, primeiro a gente teria que definir o que é tomismo, né? Porque por muito tempo se consolidou na tradição que a escola tomista era baseada naqueles que ficaram conhecidos como os doutores auxiliares, né? Domingo Banhas, Cardeal Caetano, João de São Tomás, o Ferrariense. Só que, principalmente com o advento do neotomismo, apareceu muita gente, né? Por exemplo, Etienne Gilson, que advogava por um retorno às fontes originais, né? A letra de São Tomás. Você tem esse tipo de disputa na academia, né? Você tem esse tipo de disputa. Então, assim, o verdadeiro tomismo é uma questão, tá? É uma questão. E o Mário, ele tende a ser, em muitos contextos, um conciliarista. Então ele pega certas opiniões de São Tomás, ele pega certas opiniões do Beato Scuto, ele pega certas opiniões do Soares,
coisa que pelo menos os tomistas de escola não fariam, tá? Não fariam. Mas assim, é um debate que vai bem longe, tá? Se o tomismo do Mário ele é fiel. E assim, para terminar, eu admito, tá, que eu tenho questões com a filosofia do Mário. E esse suposto tomismo, né, alguns até chamaram já de tomismo pitagórico, né? Essa expressão não faz nenhum sentido, mas ela já foi utilizada para se referir à filosofia à filosofia concreta. Mas eu admito que eu mesmo teria questões. Eu mesmo teria questões, né? Eu encontro problemas na filosofia do Mário, tá? Eu encontro problemas. Agora, assim, não são esse tipo de problema que a gente viu aqui hoje, né? Uma pessoa que eu sou muito grato, que me abriu os olhos, né? Assim, antes de ter tido a chance de questionar essa pessoa mais de uma vez, né? Mais de uma vez, sobre questões que eu tinha a partir da filosofia do Mário, antes de eu questionar essa pessoa, eu mesmo achava que o Mário ele era muito mais inovador do que ele realmente é. Depois que eu tive a chance de conversar com o professor Carlos Alberto, o Mário pareceu bem menos inédito para mim, né? Eu ainda acredito que há algumas novidades, algumas sacadas de gênio que valem sim o estudo, mas hoje eu diria que o Mario ele não é tão espetacular quanto um dia eu já achei que ele era, né? Até porque muita coisa que eu tinha visto pela primeira vez no Mario, com um estudo mais aprofundado de escolástica, eu pude ver que alguns já tinham proposto, né? Então, provavelmente, né? Veja, esse é um dos problemas da obra do Mario, né? Você tem pouquíssimas referências. O Mario faz poucas referências, ele não era tão atento à bibliografia. Então, é bem provável que essas obras que eu fui encontrando, o Mário também tinha encontrado e tinha se inspirado nessas obras, mas ele só não tinha dado crédito. Daí você, de repente, vai e abre o texto do sujeito e você acha que a ideia é dele, né? Mas assim, se um sujeito como Carlos Alberto traz críticas, né, e eu conheço as críticas do Carlos ao Mário, são críticas que eu diria que valem a pena ouvir. Vale a pena ouvir, porque uma pessoa que tem autoridade em escolástica e que conhece, né, a filosofia moderna é uma pessoa muito mais capacitada a fazer esse tipo de crítica do que, pelo amor de Deus, um sujeito que sabe lógica de primeira ordem, né, gosta do Nietzsche, gosta do Heidegger, gosta do Spinoza, né, como se o Mário não tivesse, por exemplo, traduções da obra do Nietzsche, enfim. Por fim, gente, por fim, para terminar essa nossa conversa, eu queria responder uma pergunta que não me foi feita, mas eu acho que vale a pena adiantá-la, né? O principal motivo que me fez gravar essa resposta era a oportunidade de dizer isso, né? Então, toda essa conversa aqui eu já tinha como pretexto chegar a esse ponto, mas é uma coisa bem rápida, tá? Olha só, enquanto alguém que estuda filosofia, eu me diria como um pensador tradicional. Eu não me chamo de filósofo, não tenho a pretensão de fazer isso um dia. Ah, eu me considero um pensador tradicional. Em que sentido, né? Eu acho que vale a pena explicar, né, o que tradição significa aí. Bom, em primeiro lugar, tradição eu chamo a tradição que eu confesso. Eu sou católico, apostólico, romano. E a tradição católica é, entre outras coisas, também uma tradição filosófica. E eu diria que, nesse primeiro lugar, é uma tradição que é suficiente. Não seria necessária nenhuma outra coisa também chamada de tradição para que essa proposta tivesse início, meio e fim. Agora, por que eu observo a realidade e eu não me fecho, ou pelo menos eu busco não me fechar às primeiras impressões, eu pude chegar a constatar uma coisa que os renascentistas chamariam de filosofia prística, ou que, muito antes dos perennialistas, o Santo Alberto Magno já chamava de sabedoria perene, que é o seguinte: os grandes sábios, os grandes sábios das grandes religiões, das grandes culturas, embora eles discordem sobre muitos pontos importantes, eles estranhamente possuem uma, uma isomorfia metafísica. Se você toma, por exemplo, um Lao Tzu,
um Shankara, um Chaitanya Mahaprabhu, se você toma um Aristóteles, um Pitágoras, enfim, se você traz à tona grandes sábios de grandes religiões, de grandes culturas, é muito esquisito, porque você nota que há uma espécie de esquemática metafísica que é comum a eles. Né? Esse é um debate que já ocorre, né, dentre os filósofos há muito tempo. Né? Já faz muito tempo que isso foi percebido. E veja que diante dessa lista, são pessoas como o senhor André, como a. E assim, eu vou fazer esse comentário, mas eu não quero soar pejorativo com a filosofia analítica. Eu acho que a filosofia analítica ela tem os seus pontos. Assim como a lógica de notação, né? A lógica simbólica. Mas quando você considera a, a idade dessas coisas, né? A idade dessas coisas, se não fosse o fato do mundo moderno ser tão ruidoso e de não ter a vergonha, não ter a cara de pau de tentar enterrar os grandes heróis do passado, ninguém teria a impressão que esse tipo de proposta que o senhor André está fazendo é a filosofia corrente. Diante dos grandes sábios, esse tipo de proposta aqui fica pegando poeira, fica no cantinho da festa. Ninguém dá atenção. Então, assim, quando eu me proponho como um pensador tradicional, eu me identifico com esse tipo de proposta. Eu me identifico com esse tipo de coisa, com esse tipo de visão. Existe uma estrutura metafísica que os grandes sábios da humanidade perceberam e nós podemos estudar esse tipo de coisa. Hermenêutica, formalizações, criteriologia, são ferramentas que sim, são modernas, mas que no máximo acrescentam um ponto ou outro a isso que já está estruturado já fazem milênios. Eu espero que essa exposição oral tenha sido útil para você. Até a próxima.